Um caso de UFO famoso? Ou um teste militar que deu errado? 25 de abril de 2019 em 5 de outubro de 2015, aqui no Universo Misterioso, Mika Anx escreveu um artigo intitulado Incidente Cache Landrum. Foi uma aeronave nuclear envolvida. O artigo de Mika começou como segue. De todos os casos de UFO mais conhecidos e frequentemente revisados das últimas décadas, muitos contenderam que um dos mais intrigantes tinha sido o incidente Cache Landrum, que ocorreu perto de Dayton, Texas, em 29 de dezembro de 1980. A história, bem conhecida em círculos UFO, envolveu duas mulheres, Betty Cache e Vicky Landrum, bem como o neto de Vicky, Colby, todos os quais supostamente observou uma fonte incomum, muito brilhante de iluminação sobre uma estrada rural na noite em questão. Depois de aparentemente pairar sobre a rodovia por vários minutos, o objeto estranho foi cercado por um grupo de helicópteros em formação apertada e removido da área, de acordo com as testemunhas. Como a característica de Mika demonstrou, há boas razões para suspeitar que a causa do caso ainda controverso não foi devido à presença de um UFO como muitas pessoas concluem, ou quem pode querer acreditar. Pelo contrário, o veículo pode ter sido um protótipo de veículo movido a energia nuclear construído e pilotado pelo Exército dos Estados Unidos. O artigo de Mika centra-se em um monte de dados instigantes, todos os quais apontam nessa direção específica. Há uma boa razão para mencionar tudo isso hoje. Outra fonte alegou ter sido dada a informação que também apoiou esta teoria de baixo para a Terra em particular. Essa fonte foi o falecido Tom Adams, que passou muito tempo a partir da década de 1970 investigando assuntos relativos a helicópteros negros e mutilações de gado. A conexão de Adams com o incidente de 1980 de dezembro não é tão conhecida, e é por isso que decidi destacá-la para você hoje. Foi enquanto ele estava cavando profundamente em histórias daquelas mutilações acima mencionadas e helicópteros estranhos que Adams deparou com uma história cheia de intrigas. Em uma ocasião, Adams teve a oportunidade de falar com um homem que Adams referido como Tony. Sim, e antes que alguém rapidamente traz o assunto, eu percebo plenamente que depender de fontes que usam aliases é dificilmente algo que pode ser dito ser preferível ou ideal. Às vezes, porém, isso é apenas como ele vai. E particularmente assim quando é a fonte que está chamando todos os tiros. Esse foi exatamente o caso quando se tratava do assunto de Tom Adams, Tony, e o incidente 1980 Cache Landrum. Tony, um piloto de helicóptero militar, tinha passado tempo trabalhando em Fort Worth, Texas, e como resultado tinha vindo através de certos dados sobre a história infame. De acordo com a conta contada a Tom Adams por Tony, tudo desceu tarde uma noite, em dezembro de 1980. Foi uma noite que Tony não poderia deixar de esquecer, como era apenas um par de dias após o Natal 1980. Tony e seus colegas foram rapidamente ordenados a levar para o céu e ir para Uffman, Texas. Todas as tripulações foram informados para manter um olhar cuidadoso para o que foi descrito por Tony como um avião incomum. Bastante significativamente, as tripulações de helicópteros também foram informados para chegar tão perto do ofício como eles possivelmente poderiam, mas sem causar um desastre no processo. Incrivelmente, em um ponto os pilotos foram informados de que, se ele veio a ele não havia nenhuma alternativa, eles devem tentar forçar a aeronave para o chão, usando o peso dos helicópteros para empurrá-lo para baixo. O que, certamente, teria sido uma situação incrivelmente precária para os homens se encontrarem. Tony continuou com sua história e disse a Tom Adams que, como eles fecharam em Uffman, eles não podiam deixar de ver a coisa estranha no céu. Tony afirmou que era jogando fora faíscas como um sparkler 4 de julho. Por cerca de 7 a 10 quilômetros ele sombreado o objeto, depois que uma ordem veio através de abortar e voltar para a base, que, Tony acrescentou, é precisamente o que todos eles fizeram. Apenas alguns dias depois, Tony foi dado a história completa do que aconteceu naquela noite a partir de um colega em Fort Worth. O UFO não era nada do tipo.
Foi um protótipo, veículo movido a energia nuclear que tinha funcionado mal e que estava em perigo de bater no chão. Felizmente, a falha foi eventualmente corrigida e o ofício continuou em seu curso original, daí a razão pela qual os pilotos de helicóptero foram informados para abortar. Talvez ainda existam aqueles que desejam que o ofício tenha sido uma nave alienígena. Mas, o que é mais provável? Um UFO de uma galáxia distante ou um ofício avançado dos militares que funcionaram em quase o pior momento possível? Meu dinheiro está no segundo cenário.